Oi, Denise, Oi, Léo, boa tarde, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo certo. Aqui já é boa noite, hein? Ah, é, né? Aqui é 17h59 ainda. Nossa, já é 7 horas. Eu vim correndo porque eu estava na aldeia, né? A gente está com a atividade do abrigo indígena aqui. Uhum. Aí saí antes de terminar para poder chegar aqui. Deixa eu Nossa, aproveitar que o obrigado. pessoal não entrou ainda, vou testar o. Ai, para mim aqui não aparece, hein? Para compartilhar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ele é aqui? Tá aí? Hum? Deixa eu ver com o pessoal do plantão aqui, se eles estão. Não, consegui aqui, agora abriu. Beleza. Vamos ver aqui se. Espera aí um pouquinho. Que aí a gente já testa, né? Uhum. Antes do povo entrar, para não ter problema. Beleza. Eles sempre atrasam um pouquinho, tá? Tá? Mas aí vamos. Eu só não vou poder ficar até o final da Isso. aula porque eu tenho. Eu tenho uma. Projetou aí? Projetou, tô vendo sim. Eu tenho É, uma atividade na aldeia agora. não, beleza, a gente pode encerrar, pode encerrar às 8, né? Pode fazer 1 hora só de aula, pode ser? Pode sim, aham. Sem problemas. Eu acho que é suficiente esse tempo, né? Aí, se eles tiverem dúvida, tudo a gente abre para conversa. E a gente tem encerramento de uma culminância, na verdade, de um projeto na aldeia agora à noite. Hum, Aí, porque a gente tem bastante aldeia, né? Temos 11, então até domingo tem atividade todos os dias. nossa, imagina. Eu tô indo pra aldeia também no domingo, pro Mato Grosso aí. Você tá no sul, né? Vou pro Do norte, Mato Grosso do você vai, Norte, você vai para onde? pros Panará, Hã? para os Panará. Ah, sim. É. Vai ter um encontro bem legal lá, um encontro de mestres e mestres artesãos. Que legal. É, vai ser massa. O curso está encerrando essa semana? Encerra amanhã. Ah, que legal. Ainda bem que deu tempo, né? Poxa, ainda bem, a gente deu uma pausa na TL, Aham. porque também boa parte das pessoas iriam participar, e aí voltamos essa semana. E aí ainda bem que deu certo de você participar. Teve até alguns alunos que falaram de você. Tem um aluno que Ah. acho que é o Fernando, eu acho que ele é Terena. Não sei se é o Fernando, se é o Leandro. E aí ele comentou. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Já estou apresentando essa é a Denise, vai ser nossa professora, nossa, que vai nos ensinar hoje sobre Ah, essa nada, legal. vamos conversar. Vamos conversar. Eu vou pegar uma água aqui, Léo, e já venho, tá? Tá, beleza. Vamos começar ali umas 7h10, pode ser? Dá tempo de todo mundo chegar? Então, tá bom. Pode ser sim. Uhum.
Boa noite, pessoal. Estou de volta. Acho que a gente pode começar, depois as pessoas vão entrando aí, vão pegando também um pouquinho. Bom, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Legal. A gente hoje vai ter como convidada mais do que especial aqui para conversar com a gente, a Denise. Eu não vou apresentá-la porque eu quero que ela se apresente para vocês verem por que ela é tão especial a gente poder ouvir ela. Mas a ideia é que a gente tenha uma experiência, um case prático, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viu ao longo do curso até agora, a gente viu sobre muita coisa. Começamos ali falando sobre o conceito, né, do que é uma economia sustentável, paralelo com a economia não sustentável, né? Então, essa possibilidade de você criar negócios que podem, ao mesmo tempo que gerar lucro, também contribuir com uma regeneração ambiental, com fortalecimento de coletivos, com repartição justa de benefícios. A gente viu como criar um plano de negócio, né, como planejar um projeto, sair de uma ideia para um projeto que possa vir a se tornar realidade. A gente também viu noções de marketing, noções de comunicação, viu como criar uma narrativa, né, de modo que a gente possa comunicar esse produto, se relacionar com o público e vender, mas vender com impacto, vender educando. A gente viu que além de vender, o negócio de impacto social ele também cumpre o objetivo de educar, né? O objetivo de sensibilizar, o objetivo de conscientizar e de fazer com que aquele consumidor torne-se também um parceiro, né? Que ele torne um agente de transformação social também através do consumo. Então, depois de ver tudo isso na teoria, a gente pode também agora ver um pouquinho disso na prática através do que a Bruata faz. Então, Denise, a palavra está com você. Fique à vontade. Boa noite, Léo. Boa noite aos alunos, aos presentes. Queria, primeiramente, agradecer o Léo pelo convite. A gente já vem há algum tempo conversando e trocando algumas figurinhas e aprendendo coletivamente, né? Então, eu fico muito feliz e muito honrada por esse convite de estar aqui conversando com vocês, né? Na verdade, não existe uma receita de bolo, não existe um manual, né? A gente vai aprendendo e vai buscando essas estratégias para desenvolver os negócios comunitários. Então, como o Léo falou, né, para me apresentar, eu sou a Denise, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul. Inicialmente, eu fui professora universitária por alguns anos, eu sou linguista, com estudos voltados para as línguas aruaque, tenho pós-doutorado em sociolinguística, em linguística, em estudos culturais, em direito linguístico, e ao longo dos anos eu fui desenvolvendo projetos e programas educacionais de salvaguarda das línguas indígenas do etnoterritório Povos do Pantanal. No entanto, esse trabalho na escola me fez ver que como nós sabemos, né, que a escola sozinha não dá conta de desenvolver ações de salvaguarda da língua, e que para isso era preciso que a cultura estivesse viva. E por conta das questões territoriais, da dificuldade de acesso à renda, de acesso a mercado, muito da cultura dos povos daqui do nosso estado, em especial do povo terena, não estava sendo repassado para as crianças. E esse não repasse acabava fazendo com que as crianças não aprendessem sobre a cultura. E aí nós fomos buscar como que seria possível desenvolver uma estratégia que fosse, ao mesmo tempo, educacional, para contribuir para a implementação de programas de educação escolar indígena, intercultural, diferenciada e bilíngue, mas que também pudesse gerar renda para as pessoas da comunidade, para as artesãs, para as pessoas que coletam frutos nativos, produtos da sociobiodiversidade, e aí, buscando encontrar esse caminho,
eu fui para o pós-doutorado em estudos culturais com o objetivo de responder a pergunta: no Pantanal tem gente? Porque o Pantanal ele é amplamente descrito pela riqueza da fauna, pela exuberância da flora, pelas necessidades de conservação do bioma, mas pouco se fala que no Pantanal tem gente. E essa gente que está no Pantanal, em especial os povos indígenas, foram determinantes na Guerra do Paraguai, para que o território que hoje, o território de Mato Grosso do Sul, que hoje é Brasil, permanecesse no Brasil e não fosse território paraguaio. E tudo isso acabou sendo silenciado no material didático e até no discurso oficial do que é a cultura sul-mato-grossense. Então, buscando responder essa pergunta, se no Pantanal tem gente, nós fizemos um estudo mostrando a riqueza da gente pantaneira, em especial dos povos indígenas que vivem no oeste no território, povos do Pantanal. E aí nós encontramos, nesse estudo, alguns problemas. Primeiro, das comunidades de falta de alternativas de emprego e renda e de extinção das línguas e saberes ancestrais. E também do mercado, com a ausência de produtos e serviços genuinamente pantaneiros, mercado turístico, no caso, e das empresas que têm necessidades de estratégias alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável e às práticas de ESG. Mato Grosso do Sul tem atraído muitas empresas, em especial multinacionais, está na rota do corredor bioceânico de Capricórnio, que é uma nova rota que vai reduzir a exportação da América Latina em 11 dias. Então, tudo isso tem atraído muitas empresas e essas empresas precisam desenvolver estratégias tanto para mitigar os impactos que elas causam no território, quanto para mostrar suas responsabilidades sociais. E aí, então, nós encontramos nesse contexto a possibilidade de desenvolvimento de um negócio de impacto socioambiental, ou seja, um negócio que movimenta recurso, mas que o objetivo maior é o impacto socioambiental que ele gera. E essa área de negócios de impacto socioambiental é uma área recente no Brasil, mas em ampla expansão. E de tudo que é desenvolvido no país, apenas 4% está na região centro-oeste, que é a região onde nós estamos aqui. E desses 4%, eles está concentrado no Distrito Federal e em Goiás, não tendo negócios de impacto socioambiental, não tinha negócios de impacto socioambiental em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E foi aí que nós, então, conversando com as comunidades, fazendo uma escuta, entendendo quais eram as necessidades dessas comunidades, quais eram os anseios, nós começamos a desenhar negócios e projetos comunitários. Hoje, nós atendemos 17 comunidades tradicionais aqui no município de Miranda, o que representa 45% da população, e a nossa atuação, ela oferece tanto a formação empreendedora para comunidades, a estruturação de cadeias produtivas e o escoamento da produção, por meio de projetos e de negócios. Eu vou compartilhar algumas informações sobre esses projetos e esses negócios que nós desenvolvemos. Se alguém tiver alguma dúvida, isso não é uma palestra, né? É uma conversa mesmo, para que vocês sintam-se muito à vontade de perguntar, de interromper, de tirar dúvida, a partir do que a gente tem vivenciado aqui no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Então, entre as ações que nós desenvolvemos, nós temos uma proposta de ecoturismo. Então, os guias da comunidade, as pessoas da comunidade foram formados como condutor de etnoturismo, numa parceria que nós fizemos com o Sebrae, e aí são desenvolvidos roteiros e programas de vivências, de experiência, de turismo regenerativo, de turismo de experiência nessas comunidades. Aqui na foto, na tela, está o case de um programa de ecoturismo, que é numa comunidade que tem o rio. Então, os moradores locais, que antes eram pescadores
E hoje, por conta de toda a questão de mudança climática, seca extrema no Pantanal, incêndio, a própria atividade da pesca ela está comprometida. Então, eles estão migrando para outras práticas e o turismo ele passa a ser uma prática, então, sustentável. E aí a comunidade passa a viver desses programas de turismo, onde, além dos passeios que são ofertados, também há a oferta de refeição, a oferta de pernoite, isso aí vai depender de cada comunidade. Aí nós temos também o etnoturismo na comunidade indígena, onde a comunidade também participou de um processo de formação de guias e condutores, as artesãs também participaram de um processo de formação empreendedora, de estruturação da cadeia produtiva, de precificação, e aí a comunidade ela é aberta para os visitantes. Quando vem pessoas em pequenos grupos, de até 20 pessoas, de uma pessoa sozinha até 20 pessoas, tem um roteiro, e quando vem mais que 20 pessoas, tem outro roteiro, porque nesses produtos, todas as pessoas envolvidas são remuneradas, né? Então, a precificação, o voucher do passeio, ele foi definido de acordo com a demanda da comunidade e de acordo com essa necessidade de remunerar todas as pessoas. Então, no passeio de barco, o ticket é R$200, no passeio de etnoturismo, o ticket é 150. E aí, esse valor, ele é dividido entre os guias, entre as pessoas que dançam, que fazem comida típica, que limpam o espaço, e também, nesses momentos, tem a oportunidade das pessoas que fazem artesanato, que fazem grafismo corporal, irem até a Oca para poder comercializar os seus serviços. E as pessoas que vão para comercializar tanto os seus serviços quanto os seus produtos, elas não pagam nada para o projeto de etnoturismo e também o projeto não paga nada para elas. Então, elas utilizam esse espaço onde estão os turistas para poder comercializar os seus produtos e comercializar os seus serviços, no caso de pintura, de grafismo. Aí, uma outra linha de trabalho que nós temos também são os projetos sociais, onde os recursos são captados por meio de editais públicos, de prêmios e de investimento de capital social privado das empresas. Aqui nós temos 2 projetos, um é a escola, ambos voltados para a infância, com a perspectiva de fortalecimento da língua e da cultura. A Escola Quintal, ela acontece na Aldeia Mãe Terra, que é a Aldeia Terena, uma área de retomada, onde no quintal na casa de um ancião, as crianças vivenciam a cultura. Então, os mestres da comunidade, ceramista, especialista em produção de adornos, de grafismo, da dança, eles ministram oficinas para essas crianças, né? Como se fosse uma escola mesmo, uma escola de transmissão de saber que funciona no quintal. E aqui, na Vila São Miguel, é um projeto que é financiado pela Secretaria Estadual de Assistência Social, onde, por meio de um chamamento público, onde a comunidade Quiniquinal recebe também ações para o fortalecimento da língua e da cultura que está seriamente ameaçada de extinção. Aqui nós temos um outro exemplo de um negócio que conta com investimento de capital social privado. É o programa Reconquista, ele é financiado por um grupo de empresas, entre elas a Stone, onde tem uma metodologia, que é chamada metodologia das 3 fases, onde na primeira fase, o grupo de mulheres, elas recebem uma formação empreendedora. Na segunda fase, elas recebem uma capacitação profissional. No caso desse grupo, elas escolheram artesanato, saboaria e panificação. Elas receberam essa formação, é uma comunidade que fica na zona urbana da cidade, né? Elas receberam, então, essa formação que elas escolheram. E na terceira fase,
Acho que caiu o áudio da Denise, só para mim ou para vocês também? Aqui caiu, aqui caiu. Enquanto a Denise não volta, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tive o privilégio, a gente teve o privilégio no Pontão, ano passado, de visitar o projeto no Mato Grosso do Sul, de visitar as comunidades e conhecer a atuação da Bruaca. E realmente, assim, foi a primeira vez onde a gente conseguiu ver essa discussão comunitária e os passeios, as visitas, todas essas experiências sendo guiadas pela comunidade mesmo, assim, e foi muito enriquecedor, que diferente de você contratar um guia externo, essa experiência de você contratar, né, as vivências dentro das comunidades, de a gente visitar as casas, de ter a experiência de fazer cerâmica, de acompanhar diversos fazeres e saberes, foi muito enriquecedor e uma outra experiência possível, assim, de etnoturismo e de turismo comunitário sustentável muito bacana, assim. Vale muito a pena dar uma olhada e conhecer esse trabalho que a Bruaca faz, porque pode ser uma boa referência para muitos trabalhos nossos. Oi, gente, caiu a internet aqui, mas eu estou voltando. Até onde vocês ouviram, por favor, que eu fui a tramela ligada falando, e quando eu vi a mensagem do Léo, acho que nem sei até onde vocês foram, até onde vocês me ouviram. Estava contando aí sobre o curso de formação empreendedora que as meninas receberam, né? E aí, sim. Tá. Artesanato, saboaria e panificação. Tá, eu vou voltar ali, então, na tela. Desculpa, gente, eu não vi, tá? Então, elas receberam, vou voltar no começo, então, né? Elas escolheram essas 3 frentes, e aí, a partir desse momento que elas receberam a capacitação profissional, elas receberam um capital semente de R$ 1.200 cada uma para comprar insumos para os seus negócios. Então, aí elas produzem nas suas residências os produtos, elas comercializam nas suas residências e também nos eventos que tem na comunidade. Uma vez por mês, nós realizamos uma feira da economia criativa, sempre associada a alguma outra atividade na comunidade, como um campeonato de futebol, um bingo ou alguma festividade. E para o acompanhamento dos projetos delas, elas recebem tanto a mentoria individual para avaliação do modelo de negócio, definição dos custos, e uma mentoria coletiva, onde todas elas discutem os avanços, os desafios, e também pensam em estratégias de comercialização, até para participar de outros eventos. Então, agora mesmo vai ter um evento, uma festa na cidade, elas vêm para participar dessa festa. Em maio vai ter um encontro de bandas e fanfarras indígenas do estado todo, então vai ter o mercado criativo também para essas comunidades que nós atendemos, aí elas vão para comercializar, né? Então, a gente vê o quanto que isso mudou a realidade dessas mulheres que fazem parte desse projeto. Aí aqui nós temos um outro projeto que ele é financiado. Oi? A gente não está vendo a sua... Pelo menos para mim não está aparecendo. Não? Apertar aí no ignorar, que está escrito para a apresentação, e ignorar. Tá vendo? Oi. Não está ainda? Não. Para vocês estão? Para mim não está aparecendo. Espera aí que eu vou de novo. Espera aí. Tá. Gente, é hoje. Vamos ver aqui se vai em tela cheia. Foi? Foi, agora sim. Obrigado. Então, aí aqui nós temos um projeto que ele é Mulheres Sementes. Nós auxiliamos a comunidade, aqui a professora Marlene, que é a coordenadora do projeto, nós auxiliamos a comunidade na participação desse edital. Então, desde a compreensão do edital, a organização dos documentos, a escrever o projeto,
Depois do projeto aprovado, a gente acompanha o planejamento desse projeto, né? E aí ele reúne as mulheres para aprender sobre o artesanato. Esse dia foi um dia assim muito feliz, porque elas furavam as sementes com arame quente. E aí foi o dia que chegaram as furadeiras, né? Então elas compraram kits de produtos, tanto furadeira, linhas, anzóis para brincos, sementes, para poder produzir esse artesanato. E aí as oficinas, elas são ministradas por pessoas da própria comunidade que são contratadas para atuar como ministrante, e o que elas produzem, elas comercializam para os turistas que visitam a comunidade. Então, esse é um projeto que veio por meio de uma lei da cultura, que é a Lei Paulo Gustavo, e que elas acessaram por meio de um edital. É importante ressaltar que a grande parte desses projetos e desses negócios, o recurso vem direto para o coordenador que está na comunidade. E aí o nosso papel é mais de auxiliar na mentoria, na consultoria, na assessoria desses negócios. Aí nós temos aqui um outro projeto, que é o Ovo Cucini, na aldeia La Lima, uma outra aldeia mais distante da cidade, que eles não tinham um espaço coberto, é um espaço da juventude. Também foi um projeto que o recurso foi captado por meio da Lei Paulo Gustavo, e a comunidade optou por construir uma oca, e que essa oca vai ser um espaço para a juventude realizar oficinas de dança, de artesanato, de audiovisual. Eles têm uma rádio comunitária, mas também a comunidade está caminhando para o desenvolvimento de um produto de etnoturismo. E aí esse projeto, a inauguração dessa oca vai ser domingo agora, durante as festividades do Dia dos Povos Indígenas, e hoje já saiu o resultado do edital da Lei Aldir Blanc, que eles conseguiram o recurso para continuidade. Então, a próxima etapa agora é essa formação desses jovens para estar recebendo turistas. Nós também oferecemos consultorias, né? Aqui a gente tem um outro artesão, o artesão Arildo. Ele também foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, e ele produz artesanatos na casa dele, e hoje ele já ministra oficinas tanto nas outras comunidades, quando ele viaja para vender produtos em outros festivais dentro do próprio estado e até fora do estado. Também grande parte dessas pessoas, hoje 11 deles que estão na nossa rede, eles participaram de um edital do Estado de reconhecimento de mestres. Então, 11 deles receberam uma premiação como reconhecimento do papel deles como mestres do saber. Aqui também tem uma outra foto de um centro de produção, aí já num assentamento do Cerrado, onde a gente também oferece essa formação, né? A gente tem os nossos projetos que são desenvolvidos aqui no município, mas a gente também desenvolve ações e parcerias com outras instituições de outros territórios. Aqui nós estamos no Pantanal, e aí nesse caso é um projeto no Cerrado, onde nós vamos ministrar oficinas sobre negócios comunitários. E aí a temática dessas oficinas, elas dependem de qual que é a demanda da comunidade, se é a formação empreendedora, se é a estruturação de cadeias produtivas, se é o acesso a mercado, se é o escoamento da produção, se é a participação de editais. No caso desse grupo, eles queriam participar do PAA, né, que é o Programa da Conab de Aquisição de Alimentos, e do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, nós vamos direcionando o conteúdo programático dessas formações, dessas mentorias, de acordo com o que é levantado como necessidade das comunidades que a gente atende. Aí nós também desenvolvemos, principalmente para fortalecer e fomentar a cultura com os jovens, né? Aqui a gente tem um pouco de resistência dos jovens para fazer o artesanato, a cerâmica, a cestaria, e aí nós encontramos nos brindes corporativos uma estratégia para que esses jovens eles possam continuar produzindo elementos da cultura para geração de renda também, né? E aí a gente tem produzido essas ecobags, que são utilizadas em eventos. Aí nesses
nessas ecobags, como vocês estão vendo numa foto aqui de uma arte da Benilda Cadwell, vem explicando, né, o que é a Bruaca, a parceria com o evento e as informações de quem fez a peça, inclusive com contato, com rede social, tudo, para que essa pessoa tenha um alcance maior e também possa continuar comercializando seus produtos em outros meios que não necessariamente por meio apenas dos contatos que a gente consegue mobilizar com o nosso trabalho. Aí aqui hoje, né, a gente tem como clientes e parceiros algumas empresas. Como eu disse para vocês, a gente trabalha em parceria com as universidades, mas também com as empresas que têm essa responsabilidade social por meio de pacto global com as ODS ou a ESG, mas também de empresas que causam impacto socioambiental negativo e que precisam investir capital social privado para mitigar esses impactos. Então, a gente estabelece um plano de cooperação e aí a gente desenvolve as ações na comunidade e presta conta para essas empresas que custeiam esse trabalho. Tudo isso que nós fazemos, ele compõe um hub de inovação social. A Bruaca, ela é um hub de inovação social, onde é oferecido o escoamento da produção agroextrativista e do artesanato, né? Então, como eu disse para vocês, a gente auxilia na comercialização do artesanato, mas tem comunidades que estão mais voltadas para a agricultura familiar, ou no caso das comunidades que estão nas margens da cidade, elas acabam produzindo panificação e outras coisas que não são diretamente ligadas à cultura, mas que é uma habilidade ou interesse da pessoa e que faz com que essa pessoa possa acessar um mercado e ter uma geração de renda. Nós também fazemos, né, assessoria e consultoria para esses negócios comunitários, desenvolvemos as estratégias de objetivo do desenvolvimento sustentável e ESG para as empresas, criamos brindes corporativos para as empresas e para os eventos, fazemos a captação de recursos por meio de editais e de capital social privado, e também temos os programas de ecoturismo e etnoturismo. Esses, então, são os serviços que são oferecidos nesse hub de inovação social. Dentro do que nós oferecemos, a gente tem, então, um time preparado com especialistas, mas principalmente com pessoas das comunidades, que são os mentores, que são os facilitadores, que são os empreendedores nos territórios. Essa abertura com as comunidades, hoje a gente está em Miranda, em 17 comunidades, mas também estamos em várias outras comunidades do Pantanal e do Cerrado. Nós buscamos caminhos para o escoamento da produção, então, nas nossas comunidades aqui, não há um acesso à internet, não há mobilidade urbana, né? A gente não tem transporte público das comunidades para a cidade, então esse transporte ele é difícil, e aí a gente então auxilia nesses caminhos para o escoamento da produção e também no apoio a esses projetos aprovados principalmente nas leis da cultura, como a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo e o Prêmio Silva Agripino, que é um prêmio do estado de Mato Grosso do Sul, que reconhece os mestres do saber tradicional, né? Então, as nossas ações também estão baseadas nos objetivos do desenvolvimento sustentável, onde a gente pauta pela erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades e consumo e produção responsável. Lembrando que tudo isso começou com a educação, então a gente ainda está nas escolas, né? Nós conseguimos fazer aqui em Miranda, onde nós estamos, uma articulação para a cooficialização das línguas indígenas. Então, aqui em Miranda, a língua terena falada, a língua terena de sinais e a língua quiniquinal, elas têm os mesmos status que o português. E também a gente conseguiu criar uma política educacional que os componentes de língua terena e história e cultura possuem um currículo específico e esses professores, desde 2023, recebem formação continuada em horários de serviço e com a produção de material didático específico
para garantir que tudo isso que é feito na comunidade esteja presente na escola e esteja presente pelas mãos dos mestres, dos sabedores desse conhecimento no território. Então, nós estamos desde o dia 1º de abril aqui com atividades nas aldeias, onde tem aula de cerâmica, aula de cestaria, aula de gastronomia. Tudo isso faz parte do currículo escolar, tudo isso conta como aula e conta como avaliação, onde os professores podem trabalhar com tranquilidade junto com a comunidade esses conteúdos dentro do currículo. Hoje, nós impactamos diretamente 4.000 pessoas e indiretamente 15.000 pessoas nas comunidades indígenas de Miranda. Nós, então, no nosso modelo de negócio, como que vocês ganham dinheiro, né? A gente vende pelo B2B, que já com consultoria e assessoria para negócios comunitários e brindes corporativos, o B2C com o turismo e etnoturismo, e o B2G com treinamento e capacitação, projeto de desenvolvimento comunitário, consultorias e políticas públicas sustentáveis junto com órgãos de governo. Aí um pouquinho, né, de como que a gente construiu a nossa trajetória. Então, como eu disse para vocês, eu sou daqui de Miranda, eu fui professora universitária há muitos anos, eu sou linguista, especialista em línguas indígenas, e o trabalho com as línguas indígenas me fez buscar estratégias de fortalecimento da cultura, e em 2022, a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado abriu um edital para o desenvolvimento de negócios empreendedores, e aí eu submeti o projeto, e desde então a gente vem desenvolvendo esse trabalho com o apoio de algumas instituições, como o SEBRAE, participando de eventos, né, recebendo alguns prêmios, participando de algumas acelerações, para que a gente possa chegar nas comunidades e ter um trabalho realmente de impacto socioambiental que pode ser medido, que pode ser mensurado e que tem um resultado efetivo. Aí nós temos aqui algumas coisas que saíram na mídia, né? Então, como a gente ganhou alguns prêmios, a gente conseguiu uma repercussão bem interessante. Dentro dos objetivos para 2025, a gente tem o objetivo de escalar a operação, né? Ou seja, ir para outros territórios, testar essa metodologia em outros territórios. Hoje, a nossa metodologia ela tem uma certificação de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, mas a gente tem esse interesse e agora a gente já iniciou nessa escalada indo para o Cerrado, desenvolver novas tecnologias sociais. Então, a gente está buscando, por meio da bioeconomia e da economia criativa, buscar novas tecnologias para atender essas comunidades, fortalecer as iniciativas de ESG para que essas empresas possam investir o recurso nas comunidades que estão no território onde elas atuam e capacitar mais comunidades dentro desse modelo que a gente entende que é modelo de negócio regenerativo, colaborativo e que pode causar impacto socioambiental positivo, né? E aí, o nosso time de trabalho, a gente conta com 3 times distintos, mas que se complementam entre si. Na primeira coluna, aqui de cima, a gente tem o nosso time de base, que é composto por comunicação, financeiro, formação empreendedora, fotografia e relações comunitárias. Então, esse time é o time que fica no escritório e que vai para campo. Aí a gente tem o nosso time principal, que são os agentes territoriais, então, que é o time aqui do meio. Em todas as comunidades que nós atendemos, nós temos lideranças locais que receberam a formação, que receberam a certificação, que são os coordenadores dessas ações e que, na maioria das vezes, são quem são responsáveis pelos projetos e pelos negócios, que faz a gestão do recurso, que faz a prestação de contas para a comunidade. E aqui, na última coluna, um time de consultores, que são pessoas do Brasil e de alguns lugares do mundo que têm expertise nos pontos que nós trabalhamos e que nos auxiliam. Então, como a gente trabalha com negócios comunitários num contexto muito diverso, a gente tem diferentes projetos e diferentes negócios. A gente tem projeto que atende criança, a gente tem projeto que atende mulher, a gente tem projeto com turismo, a gente tem projeto com produção de artesanato, com produção de vestimentas,
com formação em audiovisual. Então, são muitas áreas diferentes para a gente conseguir dar conta. Então, a gente convida especialistas, na maioria deles, pesquisadores das universidades ou pessoas de outras organizações, para ser os nossos consultores. Então, quando a comunidade apresenta uma demanda específica, ou uma ação, ou uma iniciativa que nós não temos no nosso time, nem na comunidade, alguém que possa acompanhar, a gente aciona esse time externo. Então, acho que é um pouco disso, né? Para não tomar muito tempo de vocês e também para poder ouvir vocês e para poder tirar eventuais dúvidas, né? Essa é a forma como a gente tem trabalhado aqui, né? Eu trouxe bastante exemplo, trouxe bastante fotos, não para mostrar que a gente faz certo ou que esse é o caminho, mas para compartilhar como a gente tem feito aqui, quais são os resultados que a gente tem alcançado, né? E também nos colocar à disposição para ouvir vocês, para pensar no que vocês, para pensar junto com vocês o que vocês querem fazer, para buscar estratégias, né? Hoje, como eu mostrei para vocês no mapa, essa área de negócio de impacto socioambiental é uma área em grande expansão, principalmente por esse momento que a gente está vivendo de mudanças climáticas, onde as empresas, a sustentabilidade nas empresas não é mais uma opção, é uma obrigação. A responsabilidade social não é mais uma opção, é uma obrigação, e essas empresas estão buscando projetos consistentes, que apresentem indicadores, que tenham métricas bem definidas e que possa dar uma segurança para o investidor investir no trabalho, sabendo que ele vai poder monitorar os resultados, né? Então, a gente tem investidor que a gente entrega os relatórios mensalmente, tem investidor que a gente entrega os relatórios trimestralmente. Então, isso vai muito do diálogo, mas o mais importante é a gente poder mobilizar as comunidades para poder fazer uma escuta, para poder fazer esse mapeamento e também atender os anseios, né? Porque acontece, às vezes, de chegar projeto na comunidade que a comunidade não quer, né? Ou que a comunidade faz por uma necessidade, a empresa chega, contrata uma consultoria, e aí, quando termina o projeto, termina também a atividade. Então, a gente busca ouvir a comunidade, entender quais são os reais anseios dessa comunidade, para poder buscar estratégias. A gente tem um caso bem emblemático, que foi um dos primeiros negócios nossos. A gente tinha um programa de alfabetização de pescadores, e aí, assim, o Pantanal vem passando por secas históricas, a queimada. Aqui no estado a gente tem uma lei que reduz as áreas de pesca, então a sobrevivência desses pescadores ficou comprometida, onde a alternativa para eles era migrar para a cidade. E aí, nas conversas, eles falaram que não queria, porque nasceram ali. Aí uma pescadora falou para mim assim: professora, eu tenho 54 anos, eu aprendi a ler outro dia com a senhora no projeto. Como que agora eu vou para a cidade fazer outra coisa da minha vida? Ninguém vai falar para a senhora que a senhora não pode mais ser professora, mas estão falando para a gente que a gente não pode mais pescar. E aí nós chamamos uma reunião para fazer uma escuta, e eles falaram que para entender o que eles queriam, e eles falaram que eles queriam trabalhar com apicultura, produção de mel. E aí, quando eu trouxe para a nossa equipe isso, o pessoal falou: Denise, você está doida? O que você entende de mel? Eu falei: eu não entendo de mel, mas eu entendo de pessoas, e a gente vai encontrar pessoas que entendam de mel, que vai poder ajudar a gente. E hoje, esses pescadores produzem 4 toneladas de mel por ano. E essa produção, ela não só mudou significativamente a vida deles, mas é importantíssima para a regeneração do bioma, porque quanto mais abelhas, mais flores serão polinizadas, que vão gerar mais frutos, e esses frutos vão alimentar mais a fauna e vão reproduzir mais a flora. Então, é um projeto que o impacto ele vai além da manutenção dos pescadores aonde eles já estavam e de uma geração de renda para eles, mas eles contribuem diretamente para a regeneração do bioma, principalmente diante de tantos impactos das mudanças climáticas, né? Então, é um pouco disso que a gente tem feito por aqui, e agora eu gostaria de ouvir vocês. Denise, maravilha. Obrigado por compartilhar com a gente essa trajetória tão rica, né? Tão bacana, tão cheia de exemplos, de ideias inspiradoras. Enquanto o pessoal também prepara as perguntas,
deles. Ao longo aqui do curso, Denise, a gente sempre falou como que ideias de negócios, elas surgem a partir de problemas, né? A partir muitas vezes, de desafios, dificuldades que existem ali no cenário, no cotidiano, no território, e como que a partir desses problemas é possível você criar projetos e criar iniciativas. E aí, no fim, você respondeu o que eu iria te perguntar, né? Que é como que a Bruaca ela conseguiu, através dos problemas, encontrar ideias, né? E você falou que foi através da escuta, né? De fato, não chegar com uma solução pronta de uma ideia que surgiu do nada, ou que você pegou um modelo que deu certo em outro lugar, mas você ouvir o que aquele coletivo, que aquelas pessoas têm para propor, né? Quanto soluções para os seus próprios projetos. Então, você comentou um pouco sobre isso, então eu queria ressaltar, né, como a gente trabalhou isso ao longo do curso, e também como que depois, e aí já entra aí seria minha pergunta de fato, como depois a Bruaca inovou para a gestão desses projetos, porque quando surgem novas ideias também surge a necessidade de fazer com que esses projetos permaneçam, né, de fazer com que isso se mantenha. Então, quais foram as principais dificuldades em termos de gestão e quais foram as soluções que vocês encontraram para isso também? Então, Léo, acho que as principais dificuldades foram realmente essa compreensão do que é o mercado, né? Às vezes você vai para uma formação no Sistema S ou para uma formação de um próprio patrocinador e a linguagem está muito técnica. E, na verdade, é uma coisa que as pessoas já fazem, mas que está explicada de outra forma. Então, essa mediação linguística, essa mediação cultural foi uma dificuldade, né? Não, essa questão de linguagem foi uma dificuldade. Então, por meio de uma mediação linguística, de uma mediação cultural, a gente conseguiu superar, né? Essa questão da dificuldade de logística, de acesso à internet, fez com que, num primeiro momento, a gente atuasse mais como um centro de distribuição, que a gente funcionasse mais como um centro de distribuição, para agora a gente está migrando para o marketplace, onde elas acabam tendo os seus próprios negócios no digital, né? E uma estratégia que a gente utiliza é a mentoria, e a mentoria mesmo, que os empreendedores têm esse momento de atendimento individual para olhar para o próprio negócio, para olhar para os números, para os resultados, e entender se está caminhando, se o problema está na precificação, se o problema está no acesso ao mercado. Então, assim, essa mentoria individual nos sinaliza como que os projetos e negócios estão acontecendo e quais são as dificuldades. Aí, a partir dessas dificuldades, a gente vai buscando, dentro do time de consultores e de assessores, pessoas, cases e até formação para que eles possam ter essa assessoria. Porque, assim, quando se fala de cultura e de território, as comunidades, eles entendem, eles sabem. Então, não é isso que a gente vai ensinar para eles, né? Na verdade, a gente vai para aprender. E aí, como que a gente faz essa mediação linguística e cultural com esse mercado? Seja o mercado turístico, seja o mercado das empresas que precisam investir em responsabilidade social, seja o mercado do governo que precisa adquirir alimentos da agricultura familiar para a merenda e para as compras públicas. Como que a gente faz essa mediação linguística mesmo? E aí o caminho que a gente tem utilizado é mesmo a mentoria. Gente, meu amigo Fernando está aqui, que honra! Oi, Denise, tá boa? Saudade de você. Estou bem. Alegria te encontrar aqui. E aí é um pouco disso, Léo, que a gente tem feito aqui, né? Agora, a participação nos editais, principalmente nos editais da cultura, ela dá um fôlego para a comunidade, porque a gente tem o recurso ali alocado, então ele não depende tanto do negócio nesse momento de ideação, de criação de modelo de negócio e até né, o que a gente chama de MVP, né, do produto de teste. Então, a gente consegue, por meio desses editais, dar uma manutenção do negócio, comprar os insumos
passa a fase de teste, e aí, a hora que passa a fase de teste, a comunidade consegue caminhar, porque teve esse investimento inicial, né? Ah, perfeito. A gente preencheu junto aqui, Denise, com a turma toda, a gente preencheu um modelo Canva, né, de negócio, explicando que ele, de fato, como você fala assim, que existem as técnicas que muitas vezes estão com uma linguagem dificultosa, né, para a gente criar, a gente tem que encarar essas ferramentas, isso como ferramenta, de fato, né, como algo para nos levar de um lugar a outro, não como um fim em si mesmo, né. E aí, quando a gente fez aqui o Canva, que parece uma coisa bestinha, na verdade, ele dá uma ideia ampla de como o negócio pode caminhar, né? E aí, quando você fala, por exemplo, da diversidade de produtos, então, a gente trabalha com artesanato, mas trabalha com etnoturismo, com ecoturismo, trabalha com inovação, trabalha com a captação de recursos por editais. Então, através de um simples exercício de pensar o negócio, você consegue ter diversas ideias, diversas frentes de atuação, diversos tipos de clientes também, diversos tipos de parceiros que podem contribuir. Bom, para também não monopolizar aqui, queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Denise, um comentário. Se eu fosse tenho vocês, uma eu perguntar. Aí, isso. Oi, boa noite, parentes, boa noite a todos. Eu perdi o início da apresentação, né? Aí me veio a dúvida: o Broaca é um CNPJ, uma empresa de consultoria? Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é que você falou sobre conseguir recursos de empresas privadas, né? Como se fosse um apoio, né? A empresa chega e dá o recurso. E aí me veio a questão: como é que você consegue esse recurso? Você pega o projeto, manda para a empresa, tem alguém dentro da empresa que você conhece? Fala em nome, usa o e-mail institucional da Broaca, tem e-mail institucional, e como que, outra questão que eu tive é que você fala muito dessa correlação, né, de resolver problemas dentro das aldeias, usando, né, essa estrutura da Broaca, e aí me veio a questão sobre como que é essa relação, né, de uma empresa privada dentro de um, não falando na instituição, né, dentro de uma aldeia, né, dentro de um local onde, enfim, não é comum, né, não é comum. Obviamente, por exemplo, tem associações indígenas que já têm CNPJ, por exemplo, né. Eu nem sei se a Broaca é uma associação indígena, enfim, eu estou perguntando porque eu não sei, tá? Tá bom. É Jarlúzia, né? Isso. Então, nós somos um negócio de impacto socioambiental. O negócio de impacto socioambiental, ele está dentro do que a gente chama hoje de setor 2,5. Não é um setor público, também não é um setor totalmente privado que visa somente lucro. São negócios que visam impacto socioambiental. Então, sim, a gente tem um CNPJ. As empresas, elas têm diferentes formas de investimento de capital social privado. Algumas empresas abrem editais. A Vale, a Cargill, várias empresas, elas abrem editais e você submete seu projeto. Outras empresas, eles procuram quem faça esses projetos dentro do território. Então, vai lá e bate na porta, a gente vai lá e bate na porta da empresa, né? Então, essa é a forma da gente captar o recurso. E o trabalho na comunidade, ele acontece em parceria. A gente não desenvolve negócios dentro da comunidade, a gente apoia negócios comunitários da comunidade. Então, a gente não tem vendas de produtos e serviços da comunidade, né? As comunidades que fazem essas vendas e que fazem a gestão desses recursos. Nós auxiliamos tanto na captação de recurso, como na formação empreendedora, na estruturação de cadeias produtivas, no acesso ao mercado, na gestão desses negócios, mas os negócios são comunitários. Não é que a Broaca funcione dentro de uma comunidade, dentro de um território, mas ela dá apoio para esses negócios que já existem ou para se estruturar, ou também tem o caso de associações que estão dentro do território, que recebem a aprovação de um projeto
e que dentro dessa aprovação do projeto elas precisam contratar serviços técnicos, e aí a gente também presta esses serviços técnicos. Então, vai depender muito de caso a caso, né? Respondi sua pergunta? Você tem local físico e tem site, como é que é? Ou é só uma coisa assim que é um diálogo que você faz e o povo faz parceria com você? A gente tem um espaço físico aqui no município, a gente tem um Instagram, a gente tem um site, mas o nosso site está fora do ar. A gente tem um Instagram e a gente mobiliza os parceiros por meio do portfólio também. Aí a gente tem um portfólio ativo que aí a gente encaminha para os parceiros. Mas aqui no município onde nós estamos, a gente tem um espaço físico. Mas todas as nossas ações, elas acontecem nas comunidades. Então, não é a comunidade que vem para a cidade para conversar com a gente. É a gente que vai para a comunidade. E é isso, Fernando, é um hub de inovação social, de negócios 2,5. É justamente isso. E aí, para esse ano, como a gente ampliou nosso território de atuação, a gente instituiu também um sistema de compliance, onde existe uma transparência de todos os processos, de todos os serviços, de todos os recursos, até para dar mais credibilidade para nossas ações junto com a comunidade, mas principalmente junto com os financiadores, né, que as pessoas que vão investir o seu dinheiro, porque, na verdade, salvo raras exceções, a empresa, ela quer o resultado. Ela não quer nem saber aonde você está fazendo, quem são as pessoas que estão por trás desses números. Elas querem esses números, infelizmente. Então, aí elas vão ter que pagar por isso. E aí é por meio dos relatórios do que é desenvolvido. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente vai trabalhando. Gratidão, professora. Já respondeu. Segue a gente lá no Instagram, @bruacabr. Olha, se vocês quiserem, eu faço o site, viu? Boto para funcionar aí. Pois Se a gente Olha aí. quiser contratar. Vou contratar então você aí hoje. Vamos fazer um negócio. Empreendedora Na hora. nata, olha. Alguém mais? Alguma pergunta? Bom, se eu fosse vocês, tendo a possibilidade de perguntar algo para a Denise, eu perguntaria, viu? Ô, Denise, a gente Depois já eu vou conversou. perguntar de novo. Opa, Pode falar, Fernando. A gente já conversou e quando o professor falava que ia trazer você, eu fui uma das primeiras pessoas que levantou a bandeira, porque essa amizade é antiga e quero muito conhecer aí o Pantanal, né? Eu não sei se a pergunta, se você falou no decorrer da reunião, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, estava indo de deslocamento para cá, para casa. Como que vocês aí da Bruaca, vocês fazem um mapeamento das comunidades? É em loco, é indicação, é benchmark? Como que é isso e como você chegar, qual que são os critérios para escolher um negócio de impacto das comunidades aí do Pantanal? E se vocês só estão no Pantanal e já expandiram para outros lugares também do Brasil, como que é isso? Então, eu sou daqui de Miranda, né? Então, isso facilitou um pouco, porque eu conheço as comunidades me conhecem. Então, essa Vocês estão me ouvindo, gente? sim. Acho que ela Agora ela caiu bem continuou, né? Deixa eu avisar para ela. Oi, gente. Estão me ouvindo agora? Voltou. Caiu. Oi, gente. Voltou, Denise? Voltou. Voltou? Gente, a internet hoje que não está colaborando. Então, respondendo a pergunta do Fernando,
eu sou daqui de Miranda, então eu já conhecia as comunidades. Eu fui professora universitária por 19 anos e sou linguista, então eu também já tinha um acesso às comunidades e foi essa minha inquietação enquanto linguista por conta da necessidade de fortalecimento da cultura que gerou esse interesse. Então, aqui, na onde a gente está, em Miranda, foi dessa forma. Hoje, a gente já expandiu para outras comunidades do Pantanal e também para o Cerrado. Aí, geralmente, esse trabalho, ele vem por meio de convites, né? A gente também realizou um trabalho na região, no Nordeste, em Fortaleza, que também veio por convite. Aí, depende muito das parcerias que a gente vai estabelecendo ao longo do caminho. Maravilha. Alguém mais? Para te perguntar? Oi, eu tenho uma dúvida, já que ninguém falou ainda. Mulher, me diga uma coisa, como é que a gente faria para replicar esse modelo? Você disse que quer expandir, mas eu não, eu fiquei com uma pretensão de fazer isso já agora em 2025. Eu estou indo para o Ceará para o mês que vem. Aqui em Pernambuco a gente não tem nenhum desses modelos que você apresentou. Fiquei pensando, realmente a gente precisa expandir para todos os estados mesmo, uma iniciativa como essa, para incentivar a manutenção, né? Não é nem sobrevivência, eu diria, é ajudar as comunidades mesmo e também a gente se ajudar, né? Porque esse processo ele é dualístico, ele vai e volta. Eu pensei, a gente poderia fazer como é que a gente fala? Aquele modelo de negócio que replica e é tipo uma unidade da Bruaca aqui, sabe? Em Pernambuco e no Ceará. Vocês trabalham com isso, algo do tipo? Então, vamos combinar com o Léo, fazer uma parceria aí com a rede multiétnica, a gente busca um edital para apoiar vocês aí não precisa necessariamente levar a Bruaca aí, mas vocês podem criar um projeto de vocês e a gente dá esse suporte a partir das experiências que a gente tem aqui, adequado ao território que vocês estão atuando, né? Então, a gente pode construir isso junto, com muito prazer. Inclusive, em junho, eu estou indo aí no Pernambuco, em Recife e em Bezerros. Aí a gente pode já tomar um café e comer um bolo de rolo e conversar. Na hora! Tá fechado esse negócio. Então, vamos combinar com o Léo, a gente marca uma reunião para definir, para pensar nessas possibilidades e buscar um investidor aí para patrocinar essa ação. Vamos, com certeza, com certeza. Gratidão por tudo. Isso, Maravilha. bora fazer uma franquia, Fernando. Alguém mais? Alguma pergunta? Primeiramente, boa noite. Achei bastante interessante tudo que você falou em relação a esses projetos, né, que vêm revitalizando, vêm fortalecendo essas manifestações culturais. Sou daqui de Nova Airão, do Amazonas, e assim Legal. eu vejo assim que na comunidade agora que a gente está formando daqui, chamada Macuitá, existem vários povos indígenas. Eu também sou indígena. Eu não sou falante da minha língua, sou do povo Baré, mas meus avós, eles são falantes. Demais anciões também, eles são falantes da língua. E eu venho agora, assim, tanto eu como outros jovens, a gente tenta fazer projetos para ver como que a gente faz para fortalecer, para ajudar esses anciões, né? Que eles têm em si esses talentos já vem de si no grafismo, no artesanato, na cerâmica, enfim, são N manifestações, são N produtos deles mesmos, de si próprios, e a gente não sabe qual é o pontapé, o que fazer. E agora que eu estou adentrando nessa questão de projetos, inclusive eu fui até contemplado nesse do Audi Blank, daqui de Novo Airão, no qual eu fiz sobre agricultura familiar, né? Que como meu povo é o Baré, eu ouvi você falar sobre a família dos Aruac, né?
Aruá, que significa comedor de farinha, ou seja, os povos indígenas do povo Baré foram os que ensinaram o cultivo da mandioca. E aí, então, eu tentei resgatar isso porque meus avós falam muito em relação a isso, né? E aí eu fico pensando assim, né? Que nem você falou, você usou a educação como um pontapé inicial para começar com esses projetos. E a mesma coisa eu, agora que estou entrando na questão da escola, eu tento adentrar com isso, com essas propostas de fazer com que, sei lá, um final de semana eu possa reunir esses anciões e começar a apresentar esses projetos, de fazer com que eles façam rodas de conversas, que eles possam compartilhar seus saberes, para que não morra, porque, que nem eu falei, eu não sou falante da língua, sei um pouco da minha cultura, praticamente eu vivo dela, mas eu não sou, como é que diz assim, realmente ligada com ela, mas meus avós, eles ainda têm-se isso. Então eu fico meio que assim, com anseio em relação a isso, na questão de como eu vou começar, o que que eu posso fazer. E aí quando você chega com essas propostas que dizem em relação em apoiar, nessa articulação de como é que você faz, você teria coragem de vir até o estado do Amazonas, até em Novairão, que é o paraíso ecológico, ou seja, no turismo, na gastronomia, enfim, são N manifestações que eu acho que o rumo de lá ainda não é totalmente reconhecido por ser um município pequeno, mas que hoje em dia está tendo, está ganhando bastante visibilidade, né? E os povos indígenas, aos poucos, eles estão começando a aparecer. Então, é eles que estão contribuindo. Inclusive, até produtos que eram feitos em fundações particulares, assim, entre aspas, hoje em dia, eles estão sendo fabricados em empresas aqui mesmo de Manaus, estão indo para fora. E antes eles não falavam que eram os povos indígenas que tinham repassado aquele conhecimento para ser passado lá naquela empresa e tudo mais. Hoje em dia não, ele já vai com isso, né? Que esse protagonismo que realmente foi um indígena que fez, foi um indígena que ensinou ali, foi lá na fundação, fez uma demonstração e tudo mais em relação a isso, para ele poder se expandir. Então eu fico meio que nessa questão desse anseio de como que eu começo, quem eu procuro, o que eu faço em relação a isso, mas em questão de projetos, que nem eu falo bem assim, desde quando eu comecei esse curso, e desde a professora Suzana e o Anapuaca e os demais colegas que falam suas ideias, e eu falo bem assim, eu acho que não é só ideia, não está só na cabeça da gente, a gente quer que isso aconteça, quer que seja algo real. Então, o que a gente coloca ali por escrito, a gente quer que esteja na prática, a gente quer que aconteça. Mas eu digo por mim, eu acho que os demais é meio que isso, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Mas cada comunidade, eu tenho certeza, cada povos indígenas, eles têm sim suas diversas manifestações. Assim como você apresentou da comunidade aí que tinha tudo, apareceu N projetos para a língua, para o turismo, isso e aquilo. Então, em todas as comunidades tem, e elas variam de uma para outra. Então, isso é mais essa questão mais que eu. Baltazar, você pode me convidar que eu vou sim. Eu estava falando sobre Novairão ontem com um amigo que foi fazer um documentário aí, né? E assim, na Rede A Gente Muda, a gente também tem uma amiga, Clarice, lá de Manaus, né? Então a gente tem esse desejo. Na sua fala, eu vou retomar alguns pontos da sua fala, que muitas respostas estão na sua fala, né? Vocês têm os mestres desse saber, vocês têm o domínio desse conhecimento que hoje a ciência chama de bioeconomia, né? Mas vocês já têm isso desde sempre, né? Eles colocaram o nome bonito lá, bioeconomia, mas a ancestralidade já tinha esse manejo, né? Dos produtos da sociobiodiversidade. A gente fala muito de economia criativa também, que são essas formas diferentes de interpretar e de criar novos contextos. Então, o caminho é esse mesmo que você está fazendo, é buscar a lei Aldir Blanc,
é buscar outros editais, né? Aí na região amazônica tem a AMAS, tem a FAS, tem a IDESAN, e tem vários, o Sebrae tem o Inova Amazônia, então tem vários programas que vocês podem acessar. E aí, Baltazar, o que eu posso fazer com você, se você tiver interesse, e também se estiver dentro da metodologia do Léo, a gente pode montar horários de mentorias durante o dia, depois da semana agora, que a gente pode conversar e olhar certinho. Aí eu posso te ajudar a buscar editais dentro das plataformas do seu estado, pensar nessas estratégias para vocês, mas o caminho é esse mesmo, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, editais que vão dar um recurso para vocês testarem esse modelo de negócio. E aí, dando certo o modelo de negócio, buscar o mercado. Certo? Certo. Eu toparia sim, que nem eu tô falando, eu tô meio que perdido. Estamos, né, meio que perdidos. Eu fico Não, olhando às perdido vezes. você não tá. Se você olhar, se você ouvir com atenção o que você falou, muitas dessas respostas estão aí, no conhecimento que você já tem, nos caminhos que você já estão encontrando. Talvez a gente se ache perdido, que a gente está comparando com o mundo lá fora, mas a gente não pode comparar com lá fora. A gente tem que olhar para dentro e ver como que a gente pode se organizar dentro. Então, não pense que você está perdido, pense que você está buscando oportunidades. Já está até captando recursos, Denise. Oi? Já está captando recursos, como que ele está perdido? Não é? Então, está captando recursos, entendeu? Já tem a ideia, já está captando. A sabedoria do povo para o manejo da mandioca, já entendeu essas relações que tem com o território, então, assim, não está perdido não, viu? Não. É só da continuidade do que está fazendo. Porque assim, como que nem eu falo, né? Os antigos, eles são bem teimosos, realmente. Eu digo assim, na questão de que vai ser roubado os saberes deles, vai embora e vai ser, sei lá, vai ser substituído por outro, que nem eu vejo hoje em dia quando tem alguma apresentação sobre o povo Baré, que não é o povo Baré que está se apresentando, e aí meus avós, os anciões, os guardiões dos saberes do nosso povo, quando eles olham, eles falam, não é assim, não é assim, e já começa a questionar em relação a isso. Aí eu olho para eles, então por que vocês não se apresentam? Aí eles ficam olhando para mim, porque eu não posso, porque podem roubar da gente a nossa cultura, e parece que ela não vai existir mais. Então, essa questão aqui para o lado do Amazonas, e principalmente em Novo Airão, eles têm medo muito, muito, muito mesmo em questão disso, de chegar na comunidade e querer demonstrar um projeto para eles, e eles já pensam assim, que vai ser roubado de lá a cultura dele, as ideias deles, e o pessoal já vai começar a ganhar dinheiro para fora, não sei o quê, e eles já começam a falar assim. E aí, então, é meio que difícil, aí que nem eu falei, você vindo, mostrando esses projetos, apresentando essas comunidades de fora, mostrando que realmente pode acontecer, que pode contribuir muito para eles em relação a isso, entendeu? Então, eu vejo assim que eles são bastante ainda fechados, meio que não querem espalhar ainda esses saberes deles, esses conhecimentos. Então, eles estão meio que fechados. Então, através da escola, é o que eu estou tentando, que aos poucos adentrar, né, nesse mundo deles, e assim que eles possam repassar. Que nem eu falo para eles, é importante que vocês repassem, porque daqui mais um tempo vocês não vão estar mais aqui, e as outras gerações vai ficar que nem eu, falei bem assim, eu perdi a minha língua, não sei falar, e eles questionam muito isso, né, que dizem que é por causa da gente, que não se interessa, não sei o quê. Aí eu digo, não é porque quando a gente vai procurar vocês falam que vocês passaram por isso, por aquilo, e aí já tem até medo que a gente passe por isso também. Então, eles têm todo esse receio. Então, através da educação, eu estou tentando fazer isso, que nem eu estava falando com o Fernando, na questão sobre a língua, de todo final de semana, aula durante as sexta-feiras, sábado e domingo, de se reunir com esses anciões e eles começarem a falar na língua, para que os alunos comecem a aprender, comecem a adentrar
para que quando for para a sala de aula, ali o professor está ensinando a língua, eles tenham mais, como é que diz assim, mais incentivo e por eles mesmos queiram aprender, entendeu? Então, eu penso assim que eu acho que pela educação, sim, é um caminho mais fácil de tentar puxar eles para dentro para levar eles, né, para dentro da escola. E aos poucos, que nem eu estou falando, eu estou convencendo até meus próprios avós, que eles falam, né, vou te ajudar, meu filho, eu vou te ajudar, se for preciso, todo final de semana eu vou estar lá contando uma história, vou estar tecendo um tupé, vou estar fazendo um paneiro, vou estar fazendo não sei o quê, e ele diz, e através disso eu vou começar a repassar meu conhecimento, as minhas histórias. Então, eu vejo isso, que eles são meio que fechados, eu não sei se eles... Eu penso assim que eles têm medo que a gente passe por tudo que eles já passaram. Então, por causa disso que aconteceu isso, e hoje em dia a gente tem essa resistência, e ao mesmo tempo tem esses que tentam nos empatar, mas a gente está ali resistindo para existir, né? E é isso. Perfeito. Obrigado, Baltazar, pelo seu comentário. Acho que é isso, né? Você está com todas as ferramentas na mão já, entendeu? Pela educação. Vou passar a palavra para a Viviane para ela fazer uma perguntinha. A Denise tem um compromisso logo daqui a pouquinho, e aí a Denise responde mais essa pergunta. Pode ser, Denise? Pode ser sim, e como eu disse, Boa Léo, noite. se vocês quiserem em algum outro momento, a gente pode marcar outras conversas com o grupo, ou com quem tiver interesse, tá? Acho que a gente costuma falar aqui que não importa qual seja a pergunta, a colaboração é sempre a resposta, né? Então, a gente pode aí colaborar e, de repente, criar, tá bom? Viviane? Eu sou Viviane, né, do estado de Alagoas, no município de Pariconha, da etnia Jeripancó. E aqui a gente tem uma associação de mulheres, formada só por mulheres, e a gente já trabalha com artesanato, e a gente, através do município, conseguiu uma parceria com o SEBRAE e com o SENAR. E eles vieram fazer uma oficina de culinária, e aí, diante da aula de hoje, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque eles vêm ensinar, mas a gente não tem recurso e nem parceiros que ajudem a gente a buscar o que a gente precisa para dar continuidade. E aí veio a minha dúvida, né, com relação aos editais, porque a maior dificuldade da gente é escrever. A gente tem toda uma estrutura, tem força de vontade, tem parceiros, mas esses parceiros também não ajudam a gente a escrever. E aí eu fiquei com essa dúvida. A Bruaca também, ela apoia inscrevendo editais ou indica outras instituições que apoiam essas instituições que não tem quem inscreva, porque no estado de Alagoas está saindo muitos editais e a gente está perdendo muitos porque não tem. E a gente tem amigos que sabem escrever e que muitas das vezes não tem tempo para se dedicar a se escrever os nossos editais, e a gente tem perdido muito. Aí eu fiquei com essa dúvida, vocês também apoiam a escrever ou indicam alguma instituição? Essa é a minha dúvida. Então, Viviane, você tocou num ponto bem importante e é uma das questões que a gente tem cuidado muito aqui e que o negócio de impacto, ele talvez resolva essa lacuna. Às vezes vem uma instituição de fora, dá um curso e vai embora. Começa um projeto, o projeto termina, vai embora e aí a comunidade desmobiliza de novo. O diferencial do negócio de impacto e como o Léo colocou aqui, né, do modelo Canva, onde você tem a previsão a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, é essa continuidade das ações. Né? E aí você a comunidade tendo muito claro o que eles querem, eles vão negociar isso com o parceiro, né? Porque se a comunidade... A gente teve uma situação agora, o parceiro, ele ofereceu um recurso para dar formação empreendedora, só que numa comunidade que é muito carente. Aí a comunidade não tinha um insumo para produzir. Aí a gente voltou para o patrocinador e falou, olha, vocês precisam dar um insumo básico para eles produzirem e, a partir dessa produção, ter uma formação empreendedora, né? Então, assim, essa demanda da comunidade precisa ficar bem clara, porque a comunidade não é um espaço onde qualquer instituição vai lá e dá um curso e vai embora, né? Primeiro que esse curso tem que estar
relacionada aos anseios da comunidade. Esse é um ponto. Sobre a captação de recursos, a gente aqui não faz muito a captação de recursos. O que a gente faz é auxiliar na formação de captadores das comunidades, para que eles possam entender como funciona o edital, para que eles possam organizar a documentação e aí escrever o projeto. Mas existem várias instituições que fazem a captação de recursos e a gente pode fazer também, pensar e fazer esses contatos mais, Viviane, pensando assim, na autonomia e na sustentabilidade, por mais que dê trabalho, o mais importante é que vocês aprendam o processo, sabe? Porque senão vocês vão estar sempre dependentes de alguém de fora para fazer para vocês, né? Então, assim, às vezes alguém até fazer junto é uma situação, mas fazer para vocês, depois essa pessoa vai embora ou essa pessoa não entende o que vocês querem, escreve um projeto que depois vocês vão ter que dar conta porque está no papel, né? Então, eu penso que o mais coerente, por mais difícil, como você falou da dificuldade de escrever, é realmente esse processo formativo e hoje, as leis, principalmente, a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo e os próprios editais, eles estão mais flexíveis quanto ao projeto. E muitas vezes esse projeto ele pode ser acompanhado de um vídeo do coordenador defendendo o projeto. Então, também tem entrevistas. Então, tem vários itens dentro desse processo de seleção. E aí, eu volto a falar novamente, a gente pode conversar isso com calma num outro momento, que eu terei o maior prazer em conversar com você sobre, tá bom? Perfeito. Gente, a Denise vai precisar nos deixar agora. Eu tenho outro compromisso, mas queria É agradecer. 1 hora a menos, e eu tenho uma aula agora às 7h30, gente, é por isso. Aqui é 1 hora a menos. Obrigado, Denise, pela sua apresentação, pela paciência em responder as perguntas. Obrigado pelo tempo que você dedicou para a gente aqui. Foi um prazer e parabéns por todo o trabalho, por tudo que a Buraca tem feito. Desejo boa sorte. Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, agradeço vocês também pela escuta. O mais importante de tudo, gente, vocês já têm, que são vocês, que são a ancestralidade que vocês têm, a conexão com os territórios, as bibliotecas vivas que vocês têm, e talvez, não é porque isso não está numa linguagem de negócio, que não possa ser um negócio comunitário, né? Que vocês possam pensar pelo viés da economia criativa, pelo viés da bioeconomia, essa forma de conectar saberes, de conectar gerações, de conectar mercado para desenvolver essas estratégias, né? E talvez tudo isso que está no mercado, tudo isso que está nos cursos, não sirva para vocês e vocês vão criar algo novo para vocês, respeitando os mais velhos, respeitando todos esses traumas que vieram da colonização, onde as coisas foram roubadas, onde as coisas foram saqueadas, onde os conhecimentos foram levados e patenteados sem dar o direito à autoria para quem era de dever. Mas a gente está num outro tempo e futuros possíveis são construídos com a participação de vocês que estão nas comunidades, tá? Então, assim, não pense que é muito difícil ou que alguém de fora vai impor um modelo para vocês, mas vocês podem construir juntos pela própria relação que vocês têm entre vocês e com o território que vocês habitam e com a riqueza da cultura que vocês herdaram dos seus ancestrais, tá bom? E de coração, o que eu puder contribuir com vocês para a gente conversar, marcar 1 hora, a gente está aqui à disposição para a gente combinar isso e eu vou ter o maior prazer em poder buscar essas oportunidades com vocês, tá bom? Obrigada, tá, Léo? Obrigada, gente. Obrigado a você, Denise. Até mais, gente. Tchau, tchau. Então, pessoal, isso, legal, toda essas experiências contadas pela Denise, né? A gente fica feliz de poder ver como isso pode acontecer na prática, né? A gente teve um curso, a gente passou sempre com isso quase todas as aulas, né? Como a ideia de você falar sobre empreendedorismo social, tem um conceito que está por trás daquilo, que estrutura, mas o que nada existe se não for na prática, né? Então, a gente se encontra amanhã. Amanhã vai ser a nossa última aula do nosso curso. Passou rápido, mas espero que para vocês tenha sido proveitoso, como para mim também foi. Então, espero todos vocês amanhã para a gente encerrar
venham com as dúvidas que possam, porventura, ter ficado ainda, né, ao longo desse decorrer. Gostei muito que todos participaram, todo mundo fez perguntas e a gente, de fato, através da pergunta, a gente encontra soluções melhores. Alguém quer falar? Acho que é a Márcia, né? Professor, eu vi o pessoal postando sobre a atividade de ontem, colocou como atividade 5. Então, eu perdi alguma coisa, né? Porque eu estou faltando. Eu sei que a primeira. Me desculpe, professor, mas eu sei que eu tenho que entregar, mas eu não sei como, porque não consegui acessar aquilo de jeito nenhum. O tempo passou, a situação me deixou bem, bem distante daquela realidade. E hoje, quando eu estava tentando terminar, eu vi que alguém tinha postado lá como a 5ª atividade. É isso mesmo? Não é a 4ª atividade? Eu acho que é a 4ª também. Vou dar uma olhada aqui para conferir. Porque Mas, eu fiz 3, né? Então, eu estou devendo uma. Com a de isso. ontem seria a 5ª. E, pelo menos. Professor, eu já vou falar ao senhor de antemão. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não estou na mata. Eu estou indo amanhã. E eu não sei se eu vou conseguir assistir a sua aula toda, justamente a última aula, porque é uma situação que a gente está organizando, então é uma coisa muito séria, mas eu vou fazer o possível, pelo menos para entrar e dar um oi, tá bom? Perfeito. E depois a aula fica gravada também, então se você puder ver depois. Mas é o último dia, eu estou todos os dias, não vou estar no último dia, poxa. Mas não se preocupe. Tá bom. Boa De sorte com o que antemão, você precisa fazer. ia falar a mesma coisa. De antemão, eu já dou aqui meus parabéns a todo mundo, a galera que eu aprendi muito com todo mundo aí, quem falou, quem não falou, quem escreveu, aos professores, ao senhor principalmente, né, que está aqui agora com a gente. Gratidão mesmo. Que isso. Obrigado eu. Por toda Valeu. a frequência que você fez. Sempre esteve. Baltazar, levantou a mão? Professor, em relação às atividades, tem como o senhor colocar uma lista de quantas atividades realmente são? Porque até onde eu sei, eu só anexei 2. Então, eu estou faltando 2 atividades e eu já vi gente que está com 5, e aí eu estou meio que perdido. Porque eu vi que a última aula, antes de entrar na semana da ATL, o senhor tinha passado uma atividade, mas agora, quando eu vi, parecia ser a mesma atividade, e aí eu fiquei meio que na dúvida. Tá bom. Eu vou enviar, vou organizar todas em um documento só, que aí quem fez dá só o checklist, quem não fez pode fazer. E aí a gente se encontra amanhã. Inclusive, quem não fez por alguma dificuldade de entender, etc., teve algumas pessoas que perguntaram para mim no privado como poderia responder, também me colocar à disposição para a gente. A ideia é que as atividades não é um sentido de ser uma prova, né, mas no sentido de vocês colocarem o que a gente viu aqui na aula em prática, né, e exercitar essas habilidades. Tudo bem? Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Então, legal. Agradeço vocês por terem vindo para a aula hoje e permanecido até o fim. A gente se encontra amanhã. Vou mandar as atividades para vocês, agorinha mesmo. E aí, boa noite. Bom descanso. E até amanhã. Amanhã não faltem, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.